Vai aparecer agora. Pronto. Nossa. Peraí, deixa eu ver uma Foi coisa você aqui. que me Agora, chamou, só por hein? Foi você curiosidade, que isso me aqui é meu chamou. celular. Oi? Eu que te chamei? Não, você Foi. entrou, agora apareceu o negocinho. Agora apareceu. Então, vou fazer uma coisa aqui, olha só. São que horas agora? São Vamos 15 para as começar de 6, uma né? vez. Aproveitar que está tudo Agora, então, ok. deixa eu só fazer uma coisa. Eu vou pegar um negócio para segurar o celular aqui. Não, mas Tá, vem que a gente está subindo. Só para botar fone. Só um instantinho. tá, tá. Gente, eu estou aqui esperando o Dodo. Foi uma confusão cibernética daquelas. E estamos aqui hoje para fazermos uma Vem entrevista. cá, é melhor Ai, em que pé, beleza. é melhor Finalmente, em pé viu? Ia dar ou certo. deitado? Aqui, ó. A tecnologia. Ah, Tecnologia, aqui, ó. Bambu, tá vendo? Prestigiando a nossa fauna, a flora. Aqui o bambu, aqui o marcador de caneta. ah. Muito barbante. Isso aqui na pandemia, olha, eu tive muita aula online com isso aqui. Olha só, me conta uma coisa. É melhor celular em pé ou deitado? Não, é em pé. Deitado, a gente vai ficar de cabeça para baixo. Então já vai. Já foi aqui, peraí. Agora botar o fone. Atenção, porque aí a gente se ouve melhor. Peraí. Isso. Calma. Cadê? É tudo muito complexo, né? Tecnologia, toda muito A complexa. tecnologia nos mata. Ei, Dani, é bom que a gente já começa a live na pilha, né? Todo mundo estressado. Mas aí tem uma outra coisa. Deixa eu ver como é que está de bateria aqui no celular. Deve estar bom, porque aí acho que ficou ruim, né? Agora melhorou? Estou Agora direito tá aqui? ok. Tá super legal. Perfeito. Só que eu estou sem o carregador de bateria do celular, mas está tudo certo. Tchan. Pronto. Pronto. Agora eu vou pentear o Então, cabelo. eu nem passei batom, tô com essa cara assim. Não, e o estresse, o negócio é o estresse. O negócio, o barato é o. Não sei o que, clica aqui. Mas olha, o Instagram está nos devendo essa, porque na teoria estava tudo certo, aqui não aparecia mesmo. Alguém falou aqui, Natália Reis, minha sobrinha. Hi, Natália. Minha sobrinha americana. Hi, hi. Muito bem, dona Daniela. Oh, que surpresa, você por aqui. Oi, Dani, você Eu estava por aí. aqui, depois de Agora tanto fala coisa bem tempo. espontânea, tudo muito espontâneo. Ô, Dani! Conta tudo, vamos embora. Vamos lá. Vai começar, claquete. É. Estamos chegando. Nossa, é bom que a gente fica frio. Olha só, Dodo, eu vou fazer uma pergunta que eu faço para os meus entrevistados todos, e você é um grande músico. Como começou a música na sua vida? Como é que deu a percepção do som? Como é que veio? Pode retroceder lá atrás, as influências iniciais. Eu acho a coisa mais ancestral de registro de música nessa encadernação foi o seguinte: eu era neném, não sabia falar, e minha mãe dizia que eu sentava no chão, assim, no tapete, assim, ficava. Ia me empolgando, ia vizinho ver o que era aquilo. Mas aí depois disso não tive nenhum surto de assovio compulsivo. Mas reza a lenda que quando eu era criança de, sei lá, meses, assim, eu sentava e ficava. Ia me empolgando. Muito bem. Podemos dizer que é um registro musical, é uma música indígena. Você sabe que índio tem aquele compasso 1/4, né? Ho, ho, ho. Índio brasileiro tem aquele famoso compasso 1/4. Ho, ho, ho. Muito bem. Então, acho que eu já fazia essa homenagem da música indígena. Mas aí, meu irmão mais velho, Kaique, tocava violão e tocava violão, assim, desenhava e tal. E eu não dava bola, eu gostava de futebol, como qualquer criança, assim, né? Futebol, enfim, Botafogo, aquele negócio. Muito bem.
E aí eu pegava o violão do Kaique, botava disco e ficava com o violão deitado, fazendo, sabe, achava que estava tocando as músicas, né? Aí estava tocando igualzinho, lá, pim, 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 pim. E o Kaique falava, Zé, eu sou José Otávio, né? E o Kaique me chamava de Zé. Zé, vai aprender violão, aprender direito. Não, me deu bronca. Aí eu peguei um método da minha avó, Dilermando Reis. E o Kaique, ele tinha uma namorada que dava aula de violão, dava aula assim, era colega dele, da PUC, aquelas coisas assim, mas que tocava violão e dava umas aulas, isso assim, década de 70, né? 73, 74, por aí. E aí eu peguei os papéis lá da Patrícia, que era a namorada do Kaique, que tinha aquela época que você batia a máquina, né? Aquele negócio do Vigua, né? Assim, você pegava, fazia a letra, batia a máquina e botava ali os acordes e tal. E foi por aí que eu comecei. Aí, no colégio... Bom, aí teve uma... Isso realmente foi assim, um marco fundamental. Meu irmão, Flávio, o Kaique era mais velho, depois o Flávio, depois eu. O Flávio comprou uma bateria para alegria da vizinhança, né? Pum, papapum, 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 toda tarde, papapum, tagadagadagadagadagadagabum. Então, e aí, no colégio, a galera que depois virou o João Penca, na minha sala, né? O Avelar, a gente é colega do primeiro ano de ginásio, o Bob Galo, que é o outro cantor, que é o Marcelo, a gente sabe o nome completo, criança, amigo de escola, né? Luiz Carlos Avelar Júnior, Jonathan Ferreira da Costa, Marcelo Ferreira Knudsen. Aí o Marcelo Ferreira Knudsen, que depois passou a ser o Bob Galo, entrou no segundo ano, e o Galo tocava baixo, assim. Isso aí era 1970 e muito bem. E o Galo falou, por que você não toca baixo? Aí eu nem sabia o que era o baixo, não sabia o que o baixo fazia. Não tinha ideia, não tinha ideia. Eu era um idiota musical, muito bem. Mas gostava de música, gostava de ouvir. Aí o Galo me levou no Mário, era Mário Silvestre, que aí tinha, coitado, ele era um cara legal, mas ele tinha a alcunha de Mário Ladrão. A minha geração, cara, todo mundo comprou instrumento e consertou instrumento no seu Mário Ladrão. Ficava na galerinha em Copacabana, e ele falava assim, eu vou lhe fazer um negocinho, mas eu passei uma semana, aí tinha um baixo lá, que era um Felpa Titã, todo desmontado, e o seu Mário, então eu vou vender esse baixo por 700 dinheiros, né? 700 dinheiro da época. Muito bem. Cara, aí eu não tinha dinheiro, 15 anos, né? Aí, eu não sei o que, eu sei que chegamos ao preço de 150 dinheiros na sexta-feira. Isso ao longo da semana, toda a tarde lá, não, eu não vou mexer no seu carro, não sei o quê. Eu enchi o saco dele. Ele foi um doce comigo. Um doce rabugento, mas um doce. Né? Foi rabugento na parte externa, na parte interna foi bacana. Aí, 150, tá legal. Aí ele, não, mas tem que botar as cordas. Aí eu falei, não, 150 com corda. A corda custava 40 dinheiros. Então ele vendeu o baixo por 110 dinheiros. Meu Felpa Titã. Ele era preto, aquele, né, cortado, ele era assim meio... E tinha o Galalite, né, que era Galalite, Baixo elétrico. Jogava botão. Baixo elétrico. Cor de rosa. Então ele era preto e rosa. Era bonito. E era o meu baixo. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Comecei a tocar, assim, tive uma banda com o Tato Taborda, depois essa banda, o Tim Rescala, depois evoluiu, mas é um pouquinho depois, né? Mas eu lembro que teve uma vez, assim, naqueles primórdios, que eu descobri uma coisa genial, que era fazer as melodias no baixo. Eu tirava as músicas de ouvido e tocava a melodia. Mas assim, nada demais, assim, sabe? Tom, 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 tom. Não era nada assim, o choro do Pixinguinha, não. Música dos Beatles, assim, tirava, mas o baixo não fazia aquilo. Aí teve um amigo lá do Santo Agostinho, que era um ano mais velho, que era o Fábio Caiado. Nós tivemos uma banda, aquelas coisas de criança, né? Que tem uma banda que dura 2 tardes, né? Dura 2 sábados, né? Assim, e o Caiado, ele tocava baixo, nessa banda ele tocava guitarra, ele tocava bem, era um cara, assim, já tinha uma... E aí eu comprei um baixo dele, Snake, melhor, um baixo que o Coisa falou, esse baixo foi do Dade. Aí, anos depois, eu falei com o Dade, falei, cara, eu tinha um Snake assim, ele falou, eu tive esse baixo. Eu falei, esse baixo foi meu. Porque o Caiado, não, esse baixo era do Dade. Isso
1975. Nessa época eu tive banda com assim, o Tato Taborda, tinha escala, né? O Tato depois foi fazer música, faz trilha de teatro, e o Tim faz um monte de coisa, né? Aí meu irmão Flávio, aquele do pam, papapum, do papapum, papapum, tocava a bateria. Depois essa banda evoluiu para o Rádio da Lua, com Paulo Bi, para quem agora eu fiz a capa de um trabalho que está fazendo, que agora estou com essa história de fazer capa para os amigos, né? Então, o Paulinho vai lançar agora em setembro, o Piabiru, é um negócio de música, música folclórica e tal. E aí ele pediu uma ilustração minha, né? Aí foi, olha, Bel Macedo, tchau, alô Bel, tchau, muito bem, Ronaldo Simões, estou rock now, galera. Muito bem. Mas, então, o começo foi meio por aí. E baixo acústico foi o seguinte, o Tim, né, a gente era best friend na adolescência, né? Eu não sei o que é best friend, eu e o Tim, a gente era muito amigo, assim, aquele que, 242-4843, né? A gente sabe telefone até hoje, telefone lá da edifício Santo Ivo, né? Apartamento do Tim, a gente sabe até hoje. A gente esquece tudo, mas telefone dessa época, telefonava, né? Mas enfim. E aí a gente foi fazer alguma coisa na ABB, não, na ACM. E o Tim falou, o Tim manjava, eu não sei o que era que a gente foi fazer, ele foi fazer um ensaio, alguma coisa lá. E o Tim falou, vem cá, entramos lá no teatrão, aonde ensaiava o USB. E aí tinha aqueles contrabaixos na capa de lona, né? Aí eu fiz aquele pim, pão, 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 sabe? Que você pega assim, uma capa, meu. Aí eu adorei aquilo. Eu não contei uma coisa fundamental. Quando o Flávio comprou a bateria, meu pai era do Alegrete, gaúcho. E nós fomos, em 74, eu e o Kaique, a gente foi para o Alegrete passar o inverno lá, né? E lá, o meu primo Kiko, filho do tio Ismar, que era o nosso anfitrião, irmão do meu pai, tinha um jornalzinho gaúcho chamado Alto-Falante. E tinha uma matéria sobre instrumento musical, comprar instrumento. Aquilo foi uma... Poxa, cara, eu acho que eu tinha esse troço até algumas mudanças atrás. Depois não achei mais. Mas aquilo foi fundamental. Aquilo... E nesse jornalzinho tinha uma foto dos Novos Baianos com o DAD, com o baixo que depois eu comprei. É muito louco isso, assim, porque era uma matéria de como comprar, o que você tem que reparar quando compra o instrumento, como comprar, como não comprar. Muito bem. Eu lembro que eu guardei aquele jornalzinho, o Kiko me deu. Eu cheguei no Rio e fui no Seu Mário comprar o baixo. A cronologia é essa. Eu fui no Seu Mário, que aí eu vou comprar um instrumento. Aí o Galo falou, compra um baixo, não sei o quê. Então, muito bem. Então, essa ida ao Alegrete, em 74, foi assim, aonde... porque quando você faz 15 anos, né? Eu acho que quando você para de... Eu gostava de Fórmula 1, fazia carroceria de cartolina, e era bom. Eu era modesto e era bom. Então, eu fazia, eram boas vezes. Eu cheguei a vender para o meu primo, aquelas coisas de 13 anos, né? Quando o Emerson foi para a McLaren, eu fiz uma carroceria bem feita, cartolina, era todo caprichoso, pá. Mas eu gostava do Tim Surtees, que era do John Surtees. Tinha todos os modelos Surtees, fazia tesoura, papapá. Mas nessa mudança de 12, 13, pré-adolescente, né, para os 15 anos, é que você deixa uma casca para trás, né? E aí a música entrou. E é engraçado que na escola eu era muito, muito tímido, né? Eu era na escola muito periscópio só. E a música, é engraçado que eu vejo isso às vezes com alunos meus, que às vezes o menino tem um mundo enorme dentro, tem um mundo, né, que é tímido, mas tem um mundão lá dentro. E a música ajuda muito, a coisa lúdica, a coisa criativa, né? Essa coisa de aula, né? É engraçado, Dani, porque as minhas aulas, meus alunos sabem disso, né? Às vezes tinha assim, hora, mas geralmente eu marco um espaço para que a aula tenha, sabe, possa render. Porque eu acho, aí um papo cabeça, eu acho que você tem o negócio do ré bemol, né? Tem a parte, como é que eu vou dizer, racional, e tem uma coisa que eu acho que ele tem a ver com a arte-educação, que é a atitude, a famosa atitude diante do fazer musical, né? Quando você, é o que você transmite. Eu tive muito isso nas aulas de contrabaixo, com o Krupa, e, de certa forma, a dificuldade que eu tive com o Krupa em algumas situações, né? Por cultura, porque o Krupa era tcheco, o Krupa muito certo, assim, muito rigoroso, né? Eu sou muito amigo do Sandrino Santoro.
que é engraçado, que é outro grande professor de contrabaixo aqui do Rio. Justamente, né, você foi aluno do tcheco, né? Rudolf Isso, então. Krupa, né? Então, em Krupa, as minhas aulas com Krupa, elas, de certa forma, me ajudaram muito depois, né? Me ajudaram muito de todas as formas, mas assim, mas nessa parte de educação musical, é como se eu, de alguma maneira, reagisse ou elaborasse intuitivamente essa história da ligação afetiva que você faz com o aluno, da atitude que você transmite, que não é só o ré bemol, não é só entendeu? Subir com o dedo 2, voltar com o dedo 4, é que tem toda uma coisa e alunos chegam com demandas muito diferentes. Né? Você vai ter um aluno que é engraçado, que aí tem aluno mais velho que vem e adora conversar. E você tem que entender que aquilo, de certa forma, o aluno, sabe, mais velho, cheio médico, para ele, a aula de música é um território mágico, é um território que... Aí tem alunos, é muito interessante, porque tem uns alunos assim que chegam e você vai... O humor é uma ponte, né? A coisa do humor, às vezes, você tem que criar uma ponte. Cada aluno você vai criar uma ponte diferente. Você tem que perceber a demanda, perceber onde você pode ajudar. Tem aluno que é muito musical, mas não tem, digamos, o que eu falo, aluno que vai virar músico profissional é aluno que tem necessidade no sentido existencial, porque ele precisa daquilo, senão ele fica maluco. Porque às vezes o aluno é super musical, mas ele vai ser arquiteto, vai ser engenheiro, vai ser outra coisa, e vai ter a música a vida inteira, porque é um cara musical, etc. E tal. Mas, enfim, e às vezes o aluno que tem uma necessidade de esse cara vai ser músico, vai ser artista. Esse cara tá roubado. Esse aí não tem jeito. Não necessariamente. Desculpa. Você mencionou lá embaixo, né? Os seus amigos, creio, colegas se transformaram em amigos, que vai formar o João P. com seus 15 amestrados. Como é que foi isso? Né? Você durou bastante, foram 2 fases, né? O João Penca, na verdade, João Penca, aliás, é uma boa entrevista para você fazer com a galera. Eu acho que o Avelar está vendo aí. Vai te exaltar, também. Mas o João Penca é o seguinte: tem um núcleo no edifício Jacumã, na Visconde de Albuquerque, uma rua aqui do Leblon. Eles moravam nesse prédio e infernizavam os moradores, ensaiavam nos corredores. Assim, então, aquela história de garoto do prédio, que joga bola, depois joga bola de gude, procura coisa para fazer. Aí tentaram o negócio do rock. Isso muito antes, né? Isso antes de eu conhecê-los. Enfim. E aí tem esse núcleo do Jacumã, que é o Rally, o Leandro, que não foram do Santo Agostinho, e o Knutsen, o Marcelo, e o Cláudio, que eram do Santo Agostinho. E aí tem o Avelar do Santo Agostinho, o Abreu do Santo Agostinho, mas que não eram do Jacumã. Então, a gênese do João Penca, ela é o Jacumã. Os caras no prédio, ensaiando no corredor, infernizando lá aqueles garotos. Imagina, garotos de 13 anos. Pô, que é um... Enfim, e aí junta com esse núcleo lá do Santo Agostinho. Né? Aí o Abreu chegou depois e tal. Mas tem Eu, na verdade, como eu comecei, meu brother no João Penca era o Leandro. Adolescente, o Leandro, a gente era telepata. Assim, a gente 274-0606. Né? Os telefones estão intactos. Né? Aí o Leandro era meu brother. E a gente, assim, achava os caras meio careta, assim, a gente era mais, entendeu? E a gente queria ser músico, lá pelas tantas, né? E eles não, eles eram engenheiros, era outra coisa. Mas, engraçado, que eu fui ser músico, fui tocar em 78, eu comecei a tocar num quarteto, eu fiz um musical, ensaiei para um musical, o baixista era o Antônio Santana, baixista maravilhoso, tocou depois Tim Maia, Elba Ramalho, um monte de gente, e um cara legal pra caramba. E o Antônio tocava no Cantares. Tinha uma banda que era Usina, que era... Não, mas eu toquei... ele tinha Usina, mas era também uma galera, Marcos Ariel, eles eram mais velhos, né? Porque nessa época, você ser 4, 5 anos mais velho é um abismo, né? Os caras não tem coisa, eu tenho 23, é um negócio... E o Santana gostou de mim. Foi com a minha cara. Ele era um cara legal pra caramba.
depois morou em Los Angeles muito tempo e morreu dormindo, que é uma bênção, né? Morrer dormindo é a bênção, né? Assim, ó, Deus falando, bora, Antônio, bora para cá, passa para cá, já foi, já deu, tá legal, né? Mas, enfim, é uma bênção, né? Pelo amor de Deus. Mas aí o Santana me começou a botar de sub, e eu fui tocar nessa banda que era o Chifre de Boi, com Carlinhos Queiroz, que era um guitarrista que hoje mora em Paris, quer dizer, hoje não, hoje, ontem, anteontem, mora em Paris há décadas. O Marcos Ariel, pianista, o Elcio Cáfaro, batera. Era um quarteto, Chifre de Boi, bom, legal. E a partir daí, eu toquei com a Terezinha de Jesus. Isso eram trabalhos do Santana. Amo, já Terezinha de entrevistei Jesus. ela. Ela é maravilhosa. Ah, legal. Lá diretamente, ela está em Natal, né? Tiazinha, né? Tiazinha. Enfim, aí fui tocar com a Terezinha. Foi meu primeiro trabalho profissional mesmo. Assim, primeiro trabalho com músicos mais velhos. Zé Américo, Joca, maravilhoso guitarrista, e Passarinho, baterista brasileiro que morava em Paris e tinha voltado. Era a banda. E foi muito legal. Essa banda... Aí, Dani, eu falo pra caramba, mas enfim, agora eu vou fazer em off aqui. É muito interessante essa história de banda, né? Sonoridade de banda. Porque quando você junta os músicos, você tem bons músicos, está tudo certo, mas às vezes você junta uma galera e aquilo é uma banda. Tem uma sonoridade, tem uma personalidade, tem uma assinatura, né? E Sim. essa banda da Tiazinha, com Joca, Zé Américo, Passarinho e José Otávio, cara, era uma banda, com todas as suas... E foi muito legal, foi um aprendizado muito bacana. Aí eu fiz, cara, veja você, o Gil, que tocava com a Elba Ramalho, teve aquele festival da Tupi de 79, né? O Gil, que tocava com o Zé Américo e com o Joca lá na Elba, que o Zé e o Joca eram da Elba também, o Elber Bedak e o nosso percussionista Marquinhos Zama, era a banda da Elba também, banda boa pra burro. Também, sonoridade de banda legal. O Gil me pediu para substituir ele na Elba, porque ele ia fazer com o Alceu Valença o Festival da Tupi, tocando Coração Bobo. Depois eu vinha saber que era o Coração Bobo. Aí eu falei, mas assim, pô, você vai tocar uma música lá com o Alceu, eu vou aprender o repertório todo da Elba, assim, a Elba fazendo temporada. Aí eu falei, não, eu pensei, melhor é verdade, vai fazer com o Alceu, é mais simples, né? Vai você para o Alceu. Aí eu participei daquele festival da Tupi de 79, uns 20 anos, lá tocando com o Alceu, tocando Coração Bobo. Chegamos a gravar um compacto que enrolou, porque, enfim, depois o Alceu foi para Paris, morou um tempo em Paris, depois é que ele voltou, né? Mas com o Jackson do Pandeiro e Família. Maravilhoso, sabe? Aquelas coisas, né? Enfim. Aí nisso eu tinha entrado na faculdade, trancava as faculdades, entrava e trancava, porque tinha negócio de música, não sei o quê, faculdade de geografia, outra. Mas aí, aquelas coisas, né? Enfim, mas aí, nessa época também um trabalho que é interessante, que vale a pena citar pelo lado afetivo, pela coisa bacana, porque, na verdade, são os primeiros trabalhos, né? É uma escola danada. A Terezinha, eu fiquei com ela até, acho que 83, 80, enfim. Mas nessa época, tinha aquele... Você gravou naquele disco dela, que ela canta Vento Nordeste, da Sueli Costa? Não, aquele é o Antônio Santana. Aquele é o Santana. Então, esse disco Vento Nordeste é o primeiro disco dela, né? Viagem Vento Nordeste. Eu tocava o repertório todo daquele disco, digamos, a turnê daquele disco. Eu fiz a turnê do disco, mas quem gravou foi o Santana. Aí, como o Santana estava fazendo, ele começou a me chamar, e ele começou a me botar de sub. O que a gente faz normalmente, né? Agora tem um aluno, que é o Arthur Truco, que agora escreveu no Leu Truco. Bora. E é bom. E eu falo assim, na real, né? Que às vezes tem uma idade, e aí, falando do ponto de vista assim, respeitosamente, que roubar da escola. Sabe? Às vezes tem que ir naquele lugar quando o computador é ruim. Isso é escola, sabe? Chegar num lugar, sons que mais ou menos. Isso, tem uma hora que você começa a ficar, né? Começa a ficar rabugento. Mas tem um momento que essas coisas são parte da sua formação, né? Fazer um show. A Guacira, eu via entrando ali, por exemplo, João Penca, porque a gente teve até com o Lê Ramalho, um negócio de som que o batera não estava escutando. Eu estava lembrando com o Bruno, que é o batera lá do Cumbuca da Kombi, chegaremos lá. João Penca, por exemplo, fazia shows, dependendo da feira de gado, né? Fazia show grande, às vezes você faz show, assim, digamos, com uma certa precariedade, né?
E aí tinha show que a gente falava que era voo cego, que mal se escutava. Só que o show estava azeitado, vamos embora. Taca a tinta, né? Mas não, a gente tinha brincadeira, né? Uma vez a gente estava passando som, a gente fazia show quase todo ano, ali no Yacht Clube de Munique. Eu lembro que tinha um painel de peixes pintado atrás, assim, sabe, cheio de aquelas cenas do fundo do mar. Cara, e era aquele ginásio clássico, anos 80. Quem fez rock nos anos 80 vai lembrar desses, que a gente pegava muito isso, ginásio com teto de zinco, que é uma acústica terrível, né? Aqui, E a gente passando som. as suas predileções, a sua influência maior é jazzística? Porque, assim, é uma pergunta. Então, até agora eu só falei de rock. Na verdade, vamos lá, Dani. Eu aqui falando, já falo para cá, falo para lá. Cara, como, assim, afeto, sabe, de adolescente, eu gostava muito, assim, Beatles, aqueles discos dos Beatles, pós os Beatles. E aí, quando eu comprei o baixo acústico, o cara que eu assim, me liguei foi o Ray Brown. Assim, pum, e o Charlie Mingus. Aí o Charlie Mingus veio ao Brasil, e o Kaique, meu irmão mais velho, falou: Zé, vai ver esse cara, que esse cara é bom. Nessa época eu não tinha descoberto o Charlie Mingus. Vai ver esse cara, que esse cara é bom, esse cara é importante. Aí eu, não sei o quê, não fui. Anos depois eu achei o programa, Kaique foi, né? O programa do Charlie Mingus. Eu não fui, eu idiota. Eu era um adolescente realmente, mas então, aí o Mingus, engraçado, porque o Mingus tem uma coisa muito legal, que muito músico de rock gosta do Mingus, pela energia, né? Porque tem uma energia, assim, ele tem uma declaração dele que fala: esse pessoal do rock, esse eles estão fazendo agora, eu já fazia, sei lá, não sei quantos anos atrás, né? Que é muito afirmativo, né? Enfim, mas a coisa do jazz bom, aí essa coisa do rock como formação afetiva e tal. Minha mãe gostava sempre de música, sempre gostou de música, eu via muita coisa. É uma coisa engraçada, né, Dani? Porque quando você tem irmão mais velho, é uma bênção, porque o Kaique tinha muito bom gosto musical, a gente ouvia, assim, sempre ouvia MPB e tal, mas o Kaique chegava em casa com discos maravilhosos, aquele cara que está sempre... Marcos Pereira, lembra que lançava nos anos 70? Marcos Pereira, uma gravadora que lançou discos, assim, Cartola, mas gravou um monte de discos assim, super legais. O Kaique sempre comprava Tom Jobim. Imagina, eu adolescente, ia comprar Tom Jobim, tá, é legal, tal, pinta lá, mas não é isso que você compra, né? E isso é outra coisa interessante também. Meu irmão Flávio, ele comprava disco, que também é fundamental, ele comprava disco pela capa. Isso eu estou falando de 16 anos, essa época assim. Quando você está ali, o Flávio, chegava aquele disco assim, tem aquela capa, aquela banda, o cara tocando, ele comprava. E aí que eu falo que o lixo musical, abre aspas, o Kaique tinha um bom gosto horrível, sabe? Ele tinha um bom gosto, sabe? E a vida inteira eu tinha essa história assim de... eu tinha que ter disco, sabe? Eu tinha que ter aprovação interna do Kaique interno, sabe? Eu não podia comprar. O Flávio, não. O Flávio chegava na Sears, que era uma loja, departamento ali na Praia de Botafogo, aí tinha aquela coisa de terceiro andar, você comprava vinil assim, né? Pegava aquele negócio e ia olhando, aí tinha aquela capa, sei lá, trapeze, mas a capa era a foto da banda tocando assim, aí o Flávio comprava. Modern Roople, as bandas que, enfim. Mas eu estava falando isso porque lá em casa se ouvia muito samba. Minha mãe tinha, assim, sempre escutou Elisete Sobe o Morro, ela adorava Elisete. Thelma canta Nelson Cavaquinho. Então, de certa forma, a formação musical, eu, assim, né, ali tinha minha mãe, tinha o Kaique, tinha o Flávio, vinha eu. E você vai ouvindo, você vai, né? Então você vai. Aí o Flávio assim, comprava mais discos de rock, o Kaique comprava de tudo, e o Kaique via muito jazz, sempre teve bom gosto. O Kaique era bem, Nossa, bem enjoado com isso. que versatilidade, né? Que riqueza você teve desde cedo. Isso. Certamente ter um Tom Jobim, ter um Cartola, ter essa diversidade e essa qualidade, né? Certamente isso influenciou na sua formação enquanto E aí os músico, amigos né? também, né? E também os amigos, porque aí, nessa época do vinil, hoje em dia você tem Spotify, você tem, né, YouTube, mas você, na época do vinil, você tinha um disco e não tinha outro, por exemplo. Aí teu amigo tem. Eu gostava, Dani, eu gostava dos Viscerais.
Mas eu gostava, sei lá, porque eu gostava do Joe. Isso estamos falando assim, né? Estamos lá aqui, o ascendente em câncer falando mais alto, falando lá de trás, né? Eu gostava do Joe Cocker, da Janis Joplin, do Jimi Hendrix, eu gostava dos caras assim que morriam a cada canção. Aí o Tim Rescala, por exemplo, gostava de música progressiva. Outro dia ele mandou, na gravação, ele mandou uma mensagem no WhatsApp. Dude, que ele chama de Dude, que eu ligava para lá, ele tinha. A moça que trabalhava lá, ela Nitinha. Aí ela dava um recado. Tim, o Dude ligou. Aí o Tim até hoje me chama de Dude. Aí, Dude, gravação, terça-feira, não sei o quê. Aí, Tim, o que é? Só para saber, né? Não, baixa acústica, baixa elétrica. Ah, não, é rock progressivo. Aí eu botei assim, progressivo do Santo Ivo, minha especialidade, que é o prédio onde ele morava. Mas o Tim gostava de progressivo. Eu não gostava de rock progressivo. Na verdade, eu não conhecia. Mas adolescente, o que ele não conhece, ele não gosta, não é isso? Não gosto. Não gosto de Yes, não gosto. Aí o Tim me emprestou. Ele emprestou Uma Guma, o Yes Songs, um disco do Genesis que eu mal escutei. Ele emprestou o Close to the Edge. E eu emprestei para ele um disco do Jimi Hendrix, uma coisa, né? Umas coisas assim, Janis Joplin. Mas, enfim, então tinha essa coisa do vinil. Aí os discos dos amigos, o Leandro Verdel, por exemplo, a gente trocava sacola de supermercado, aquela de papel, né? De papelão. E aí, como era disco emprestado, você escutava, botava na sacola. Mas era assim, sabe? Porque interessante, porque a gente viveu na década de 70 uma época muito rica para a música no Brasil. A música brasileira, muito o auge, né? Dos melodias, a gente tinha aqueles shows da época assim, da anistia, né? Aí você ia assim, João Caetano. Aí tinha assim, Luiz Melodia, João Bosco, Milton Nascimento, os caras chegavam e tocavam 3 músicas. E você ia nesses shows, né? Eu me lembro que uma vez eu fui tocar com o Carlinhos Queiroz, esse guitarrista que mora na França. Ele falou, olha, esses shows assim de Hospital Pedro Ernesto, já show política e tal. E aí tinha uma banda que, os caras. Tinha assim, já tinha Semente Cantares, acho que já tinha até o Boca Livre, que eu me lembro do Cláudio Nucci. Bom, enfim, mas tinha esse perfil, assim, e a gente tocou lá. E tinha uma banda, e eu falei, os caras são muito bons, uma banda de baile. Os caras são. Os caras bons pra caramba. Eram os punks. Quem eram os punks? Roupa Nova. Só de funk. Mas assim, porque a Jandira Fegali, médica, né, irmã do Fegali, aquelas coisas que você vai entender. Por isso que eles estavam naquele show todo, sabe, MPB cabeça. Aí tinha aquela banda de baile. Mas, e eu falei, mas os caras, era o Roupa Nova. Enfim. Mas aí, década de 70, era essa coisa que ele estava falando, dessa riqueza da formação, né? Eu falo bem rápido, as pessoas depois põem naquele slow para tentar entender. Eu estou apagada porque você fala assim numa velocidade. Porque também a gente ficou com adrenalina para fazer essa live. Eu vou baixar a bola aqui. A gente ficou na adrenalina, o cara já começou. Vamos lá, vamos falar aqui. Aí, parece até naqueles narradores. Vou falar mais lento. Exatamente. Não, porque tem que dar em 1 hora, o cara vai contar 60 anos, né? Aquela história, em 1 hora o cara... Muito bem. Mas isso a gente está falando da década de 70 e essa coisa dessa riqueza, isso é muito legal. É uma característica da música brasileira, né? Porque quando fala música brasileira, a música que a gente ouve no Brasil, o que eu via, sim, a MPB era muito rica, a gente tinha aquela herança do rock nos 60, começo dos 70, que a gente ouvia aqui, né? E, assim, Gil, Caetano, em fases maravilhosas, Milton Nascimento, aqueles discos todos, né? Então, eu acho que quem teve essa formação nos anos 70 teve muita sorte, né? Porque você tinha Clube da Esquina, né? Tinha esses discos assim, que são discos que a gente ouve até hoje, e até hoje fala, cara, isso é melhor até do que eu imaginava, né? Mas um fã. Mas vamos lá. Vamos pro Farofa Blues. Farofa Blues é um disco de 93. Tá aqui, ó, separei aqui, ó. É o primeiro. Isso, mostra aí pro pessoal. Olha que lindo. Desenho seu? Play solo. Esse aqui é. Tem um Farofa Blues, depois veio o Dum Dum. Tem o Olhar Submarino. E o Olhar Submarino. Esse aqui que tem capa, pela insistência dos amigos, capa, desenho meu, desenhos meus no encarte. Nossa. Vamos lá. Peraí, caiu no chão. Claro que caiu no chão, né? E o cara fala rápido e deixa tudo... Aqui. Tchau, esse é o encarte, tá vendo? Tchau. Para quem está vendo a live
e não acompanha no Instagram, quem está vendo a live é porque tem Instagram, porque tem meu Instagram, mas do Oi Ferreira só tem desenho. Pode ficar tranquilo, não tem nada Você de está música, mostrando o fiquem desenho para tranquilos. você, você tem que mostrar para a gente. Não, É muita não, mas tá festa. vendo aqui? Aqui, ó. Não tá vendo? Aqui, tchau. Aqui tem a ficha técnica, tchau, etc. Bom, enfim. Mas aí o Farofa Blues. Aí já rolava João Penca, né? Teve o plano Collor, que a Zélia jogou o papelzinho, saiu 50, né? Reza a lenda que foi no papelzinho, tinha 70, 25 e 50. Pum, 50, congelou. Aí parou tudo. Parou tudo. Foi na época que eu tinha me casado com a Lígia. A gente tinha tido um ano bom no João Penca, e aí parou. E aí aquela história, eu em casa, né? A Lígia dizia que você parecia que tinha um cavalo dentro de casa, porque, né? A gente, imagina isso tudo, cara. E a gente viajava bastante. O pessoal do João Penca que está assistindo, né? A Guacida, quando estiver aí, a Belar. Mas, enfim, a gente fazia bastante show. E aí parou. E aí, o Flávio Guimarães, você só fazia show pequeno, né? Porque não tinha mais show vendido, show grande, né? O dinheiro estava congelado, não tinha mais. E aí o Flávio Guimarães do Blues Etílicos, eu sou primo irmão do Otávio, que toca slides no Blues Etílicos. E aí conheci a galera toda, assim, sempre. O Flávio Guimarães me chamou para fazer um negócio de jazz e blues, assim. E eu tinha um monte de música. Aí eu mostrei e tal. Aí eu, naturalmente, falei, não, vamos dividir esse show, ser Flávio todo, né? Assim, porque tinha muita música minha, eu tocando baixo acústico. E esse show com o Flávio Guimarães foi a semente do Farofa Blues, porque ali eu experimentei essas músicas, quer dizer, toquei ao vivo essas músicas, fiz outras músicas, que depois virou o repertório do Farofa Blues, e foi aonde começou essa história do... E é muito interessante, Dani, porque algumas pessoas, se você falar o Dodo, baixista de rock, né, por causa de João Penca. Outras pessoas acham que é baixista de jazz, né? E, na verdade, a gente sabe que isso é baixista de MPB, no sentido assim dessa grande MPB. Isso é baixista de música brasileira, que toca rock, que toca bolero, que toca jazz, no sentido assim que a música brasileira, não é? A gente tem essa... Isso é a música brasileira popular, né? Quer dizer, e a gente como músico, poxa, você toca diversos gêneros, aí o cara não toca bossa nova lá, porque toca gêneros E quando a gente diferentes, e isso é muito bom. um desenho, né? Quando a gente vê um desenho seu com contrabaixo, aí você fala, pô, músico de jazz, né? Assim, é quase que uma marca assinada mesmo, né? E o baixo acústico, dificilmente você vai ver ele no rock, né? Coisa assim. Mas assim, essa coisa do jazz, eu acho, a coisa que eu tive assim, depois do Farofa Blues, que teve uma banda bem legal também, e aí depois eu fiz o quarteto que originou o Dum Dum. Eu acho que esse tipo de praia, que é banda de jazz, quer dizer, que é jazz, mas não é aquele jazz que toca standard, que se reúne, mas jazz que você tem um conjunto nesse sentido que o rock tem, que tem assinatura, que tem sonoridade, que tem... Isso eu adoro, sabe? Quer dizer, assim, o jazz, mas um jazz que autoral, mas principalmente que não é só... Porque jazz, a gente sabe, né? Se tá um trabalho para fazer daqui a meia hora, você vai tocar um monte de música, né? Você nem conheceu os caras. Mas as pessoas tocam aquele repertório, não é verdade? Quer dizer, tem um pré-toqueira, né? Um pré-toqueira. Você vai tocar aquelas músicas lá, vai rolar. Mas esse jazz autoral... Pré-toqueira. Não, vamos lá. Aí o cara fala... Mas tem um troço da música, essa coisa de sonoridade de banda. Esse quarteto Dum Dum, que é o Pedro Strasser, aliás, eu não sei se o Pedro vai ver isso depois, o Pedro, tanto no Farofa Blues quanto no Dum Dum, o Pedro é um elemento fundamental, porque algumas pessoas falar Charlie Mingus, não sei o quê. Eu até falei com o Pedrão, quando as pessoas falam um negócio de Charlie Mingus, eu acho que principalmente, porque a gente tocava jazz, eu e Pedro, bem rock and roll na coisa, sabe? Pedro criativo, super bom músico. E agora está no Sul, mas foi do Blues Etílicos por muito tempo. Aí tinha o Marco Tomás, um pianista maravilhoso, meu amigo, querido.
A gente agora está com essa história. Não, deixei um contrabaixo na casa do Tomás para a gente tocar. Aí deixei o baixo lá, um baixo acústico, né? Deixei amplificador. Cara, a gente... Bom, aí tinha aquela fase que a gente só desmarcava, né? Quarta-feira, era quarta-feira. Então, quarta-feira, vamos... Quarta-feira... Aí tem agora... A gente às vezes almoça, bebe cerveja. E quando eu levei o baixo, nós tocamos 4 músicas. Então, o processo está lento. Mas o Tomás é um cara que, se pintar um trabalho... Entendeu? Ele é filho. Depois da manhã, Tomás, bora. E está tudo certo. Mas assim, porque a gente tem essa coisa, né, da amizade. É uma coisa legal, né? Você ter... A gente, músico, você sabe, a gente conhece muita gente, tem uma relação cordial e amistosa, bem legal com muita gente, mas tem aqueles malucos, que você sabe, que teve banda, já... assim, a gente foi para Taiwan, eu, Pedrão, Tomás, passamos 40 dias em Taiwan, tocando música brasileira, não sei o quê. Tem muita história. Então, é irmão. É aquela coisa só... Mas, enfim. E aí, nesse disco, tem o Daniel Garcia também, no Dum Dum, mas o cara que era da banda era o Fernando Trocado. E aí tem uma história... Tem uns recados legais aqui para você, que você está perdendo. Agora tem no Avelar aqui, ó. Isso é o Avelar Love. Isso, abrangência, completude e intensidade. A gente demora para conhecer e reconhecer seu imenso valor. Avelar, deposita 4, faz um Pix de 4,50, tá tudo certo. Seu imenso valor, deposita 4,50, não se fala mais nisso, tá bom, de 4,50 e 4,50, né? Agora o pessoal, vamos sair da música, falar da vida, do que importa. Aí você quer ver o jogo do Botafogo, ou de qualquer jogo. Aí não está passando só Premiere e tal. Mas você vai no YouTube, tem aqueles caras que botam a televisão, você fica vendo o jogo inclinado. E aí ele fala, deposite aqui na conta. Aí agora tem uma picaretagem que é a seguinte, se você depositar, sei lá, R$5, o cara faz um Pix para você de R$4.000. Então, aí se você depositar R$10, bicho, é um negócio, mexe com fortunas. É engraçado, porque quem acompanha futebol sabe que é ver futebol, a câmera assim, inclinada, que eles pegam no Premiere, que já tem, e botam no YouTube. Aí congela, o cara fica falando, alô, galera, ó, sei o quê, faz o Pix agora, não sei o quê. Então é isso. Então, o que eu falei lá? 4,50. Por isso que eu falei negócio da televisão inclinada para ver futebol e depositar 4,50. É banana submarina. Quem que é o banana? Avelar Love. Luiz Carlos Avelar Júnior. Popular Avelar Love. Da João Penca. É o Avelar Love. É fã. Cantor de João Penca. Mas é fã. Então, eu já não sei mais o que eu falo aqui. Para você falar para mim, porque eu sou fã assim, da Wanda Sá. Você trabalhou um tempão com a Wanda. Muito tempo. Também, a Wanda, mesmo caso. É essa história, né, Dani, que você às vezes toca com uma pessoa durante um período longo. Eu tenho gravando muito tempo. Um trabalho... porque ela tinha aqueles shows Wanda e Menescal. Eu fiz algumas vezes Wanda e Menescal, Wanda e Menescal. Mas quando era Wanda, solo, né? Era o João Cortez, batera, não sei se você... Esse cara você tinha que entrevistar. O João é meio calado. Ao contrário do Dodo, o João tinha que fazer uma entrevista juntos, eu e o João. Mas o João tem muita história. O João gravou tudo lá no Gonzaguinha, Ivanis, na década de 70. O João é um cara, batera cheio de finesse. Porra, é um cara... Agora, tem isso, acho que ele não tem Instagram, aquelas coisas, né? Mas era o João Cortez, o Adriano Souza, pianista finíssimo. Depois trabalhou comigo muita coisa. Eu chamava sempre o Adriano, o Gabriel Guest, assim, os pianistas que eu... Na Copacabana Palace, o Adriano ficou, sei lá, 4 anos, a gente tocando toda semana. Então era eu, Adriano e João, a Wanda. E a Wanda tem um negócio que é muito legal, que a Wanda gosta do som. A Wanda... Então esse quarteto... Porque era um quarteto, não era assim, Wanda e 3 músicos, sabe? Não, era um quarteto. Era jazz. Nesse verdadeiro sentido do jazz, sabe? Pegava fogo. As pessoas, é engraçado falar isso, mas assim, você sabe que né, o cara é cabotino, né? Não, mas assim, muita gente terminava o show e falava assim, sabe que achou que ia ver um show de bossa nova e, cara, rolava fogo alto, sabe? Rolava sonzeira. O Joãozinho... A Vandinha, putz, Joãozinho, putz. O Joãozinho foi um craque, samba, maravilhoso. Adriano, horrível, cada vez pior, solos horrorosos. Era horrível. O Adriano, assim,
Adriano é um absurdo, né? O Adriano tem um negócio, pianista, que é maravilhoso. O Adriano sabe tocar pouco. A Wanda toca violão e manda a mão, né? O pianista malandro, né? Ele encosta pouco a mão no piano, né? Ele vai ali. E o Adrianinho é horrível. Tem um bom gosto. Sabe aqueles caras que só batendo? O Adrianinho, pô, é maravilhoso. E aí o Dodo lá, com esse jeitão assim, meigo, né? Não, legal, cara. Foi a Wanda, nós fizemos shows maravilhosos, viajamos para um monte de lugar. Acho que foram 16 anos, assim, né? Nossa, é muito tempo! Muito tempo, muito tempo. Dá para você, assim, ler até o pensamento dela, né? Não, e estou te falando, Joãozinho, Dodinho e Adrianinho, e Vandinha, cara, é isso, a gente tocando junto, a gente tinha uma sonoridade, né? Uma coisa de você... por exemplo, o Adriano começava um solo, todo mundo se escutando, é coisa do jazz, né? É a música que a gente está construindo. Aí, galinha para o peixe. Aí ele vai para cá, você... Sabe, a música é construída junto. Isso, o Mingos tinha isso. O Mingos tinha essa história de improvisação coletiva, né? Não é um solista, aquela coisa do jazz que eu falo, número de 100, né? 14, aí entra o sax alto. 15, aí entra o trompete. Você acha meio chato. Eu falo, jazz pode ser a melhor música do mundo e pode ser a pior, né? E o bacana é quando a banda vai construindo os climas, tudo, né? Aquela coisa que você faz um pianista ali, que nada combinado, é na onda que está levando, foi para cá, entendeu? Isso é muito legal. E aí termina o show, porque aí um papo cabeça, né? É o negócio que o jazz tem de trazer o aqui e agora. Porque a música pop e o rock, de certa forma, você tem uma coisa muito legal, é uma narrativa, né? O jazz é uma narrativa que você vai contando aquela história e o outro vai incrementando, a história vai tomando uma dimensão, né? É uma história que se conta junto, né? Junto, né? O quarteto, enfim, a gente conta a história junto. E no rock, eu acho que tem uma diferença energética, é porque no rock você sobe no palco, de alguma maneira, você está tocando junto, você está tocando para lá, a energia é para lá, para a plateia. No jazz, de certa forma, é uma conversa. Né? A energia está aqui, você faz aquela fogueira, as pessoas sentam ao redor, mas é uma conversa. Né? E aí tem esse lado do jazz com essa pitadinha de rock que o Mingos tinha, que os shows da banda Sai de Bossa Nova tinham também, que tem um pouco dessa conversa, mas também está jogando energia, que não é só uma coisa que fica assim muito morna, não. O Mingos seria o Vesúvio, né? Ali, uau! Tem coisas extremamente delicadas e lindas, arranjadas, e tem aquela explosão de... Né? Aquela erupção vulcânica. E engraçado que a Wanda, assim, as pessoas não imaginam, né? Os shows da Wanda, acho que quem viu naquela época, cara, teve, assim, o Vesúvio entrava em erupção. Era bem legal. E, enfim, mas eu acho essa história, acho que a bossa nova, assim, por exemplo, que a gente fazia com o Menescal, era tudo mais suave, tudo mais delicado, né? Você entrevistou o Menescal, né? Já. Pô, Menescal é meu garoto propaganda na final da prova. Ele é generoso, um cara bacana pra caramba, né? Ele é um cara inteligente, tem aquele olhinho escorpião dele, fica piscando assim, né? Lê tudo, né? Ele lê as coisas, generoso, um cara legal. Ele é muito sagaz, muito... Exatamente. Ele tem vou citar uma frase dele que eu adotei na minha vida, que eu acho maravilhoso. O Menescal é bom frasista. Aí tinha a história que a Wanda que dizia que o Menescal, aí falava assim, feriado, o pessoal só pensa em ir para fora, feriado eu só penso em ir para dentro. Eu falei, pô, essa frase... Como é que é? Essa frase é maravilhosa. Pensa em ir para fora? Feriado, pessoal, negócio de feriado, o pessoal só pensa em só fala em ir para fora, ir para fora. Não tem feriado, eu só penso em ir para dentro. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Cara. Não é, pô, vamos para fora, vamos para fora. Eu quero ir para dentro. Mas com o Menesca, a pegada era muito mais, né? Muito mais menos, né? É mais menos. É mais ali e tal, assim. Mas com a Wanda, não. Rolava bagunça. E é uma pessoa querida, né? A Wanda Sá, uma pessoa... Putz, Vandinha do Leblon, putz. Enfim, muita história, né? Música é um negócio, você, cantora, você sabe disso. Porque você... E a sua trajetória é muito rica.
Você foi para o teatro também, foi fazer música no Muito teatro, musical, né? né? Fiz muito Muito musical. musical. Eu queria muito que você falasse sobre os musicais, Orlando Silva, Tá. Dolores, Somos Então, Irmãs, Tudo é Jazz, Miranda, Carmen Miranda, olha que Estela luxo. Miranda, outra. Eu fui baixista do Chicotinho em Salto Alto, que era da Estela Miranda e Kátia Bronson, né? Mas a Estela também maravilhosa, ótima pessoa de trabalhar, super inteligente, engraçada, muito legal. Mas, enfim, mas o Dolores, acho que foi um musical que marcou muito quem fez, sabe? Porque a gente fez uma família ali. O Dolores, as meninas da Lúdico Produções, Ana, Bia e Vera, as três meninas, três produtoras, e a Ana e a Bia e a Vera eram também atrizes. E o Dolores, nós ficamos, acho que, sei lá, 2 anos e meio em cartaz. Saí de um teatro para o outro, lotando, lotando. Foi muito legal. E essa história do teatro, quando você forma, como é que eu vou dizer? É meio família mesmo, porque você toca quinta a domingo, não é isso? Agora é engraçado, né? Porque eu sempre fui CDF, né? Aí eu era o primeiro a chegar. Sempre fui assim, primeiro a chegar, aquela coisa, né? Obsessivo, né? Aí que bonitinho. Aí eu fiz substituição no Somos Irmãs. Fiz assim uma época, né? Que era com a Lissete Bruno, com a Sueli Franco. E aí eu chegava super cedo, né? E quem estava lá, já de roupa trocada, de roupa de tem no ar, sabe? Anissete Bruno, bicho, mó barato, né? E a Anissete tinha uma cena que ela pegava, chega no final da peça, né? Ela pega o cheque, vai para a ponta do palco e fala assim, ela rasgava o cheque e falava assim com a cara assim, sonho não tem preço. Cara, eu chorava toda noite. Sabe essa história de poder? O teatro nem respirava, porque a Sueli Uhum. Franco era Rolling Stones total. Pá, ela arrasava. Era assim, que era a Linda Batista, né? A peça, ela, sabe, levava a peça. Mas assim, quem fazia o golaço no final era a Anissete. Ela falava isso, eu me arrepiei inteiro aqui. Mas era lindo, e é muito doido isso, que você está ali de quinta a domingo, toda semana, e você chora toda vez que tem aquela cena. Eu ficava emocionado agora aqui, tá vendo? É muito interessante essa coisa do teatro, né? do ao vivo. O Beth Stockman apareceu Ao aqui, ela vivo. agora está fazendo a Blavatsky. Essa coisa do teatro é muito legal, né? Essa emoção, você vê. O Dolores era uma peça que é engraçado, porque a Soraya não se parece nada com a Dolores Duran. As pessoas falam, mas é igualzinha a Dolores Duran, porque você projeta, né? Sei Projeto. lá, entra em contato com a aura, sei lá o quê. Mas é muito legal essa coisa do teatro, você fazer uma temporada, uma peça que é legal, que emociona as pessoas, né? E aí, a Sim. gente, com as meninas da Lúdica, a gente fez várias peças. Agora, eu brinco que uma época eu toquei com vários defuntos, né? A Dolores Duran, a Clara Nunes, né? A Dirceu Batista, o Orlando Silva. Toquei com um monte de defuntos. Agora, desses musicais, engraçado, estava Carmen comentando isso outro dia. Miranda. Carmen Miranda, era assim, né? Vamos parar por aqui, que daqui a pouco. Mas, enfim. Mas você sabe que musicalmente, eu acho que o outro também, cara, que eu adorava fazer era o da Clara Nunes. A gente fez. E era um também que eu me emocionava. Mas bicho, quando tocava isso, sabe? Tinha hora que repertório maravilhoso. Direção musical do meu amigo Ricardo Rente. Fez a direção musical também na Calcanhoto. Mas o bicho, esse da Clara Nunes, era maravilhoso. Toda noite você, sabe, era muito forte, muito louco, né? Assim, rolava, Uma sabe? catarse, né? Oi? Era uma Oi? catarse, né? Era uma Tem catarse. eis o mistério da fé, né? Tem um mistério ali, né? Porque, cara, tinha uma hora que, sabe, se arrepiava todo, né? Rolava, sabe? Claro, aí tem musicais melhores e mais ou menos, né? Normal, isso aí. Aí eu brincava, né? Assim, né? Brincadeira, né? Eu só vou a teatro a serviço, né? Não vou a teatro a passeio. Só vou a teatro a serviço. Porque a gente fazia muito musical, entrava. Não, agora vou a teatro, mas a serviço. Mas, enfim, mas foi uma época boa também. E a gente saía de musical e entrava em outro. Era uma galera, assim, fiz musicais com o Tim, musicais com a Turma da Lúdico, Marcos Leite, fiz o Carmen, que era o samba ópera, fomos a Paris 2 vezes, também com a Carmen
Cioli. Assim, essa coisa de musical tinha uma turma. Isso é pré-Cláudio e Charles Botelho, né? Charles e... aquela dupla, antes, né? isso Nossa. é pré. A turma, era o Debones, que fazia muitos desses musicais, era uma outra turma, né? Assim, quer dizer, uma outra época. Depois de que vem esse teatro mais assim, que você compra e monta igualzinho, né? Você vai montar, sei lá, Cats. Aí você monta igualzinho, é mesmo. Não, era um teatro que, enfim, a direção musical, os arranjos, tudo era feito aqui, né? O texto, enfim. Mas esses musicais, eu acho assim, se a gente for falar mesmo, e que eu acho que não falo só por mim, eu acho que quem fez o Dolores, eu acho que é um musical que marcou muito todo mundo que Você fez, porque foi muito legal. participou da pesquisa musical ou vocês Não, isso músicos já têm uma coisa não. pronta? Ou você Isso participa da pesquisa? Não, né? não, nesses aí não, porque isso o Dolores era o Tim, né? Aí tinha o Debones, que era o diretor. Aliás, vou falar de um musical aqui que poucas pessoas viram e que também era maravilhoso. Esse assim, é cult. Mas ganhou o prêmio, que eu falei agora do Tim e do Debones. O primeiro musical que eu fiz com o Debones, que era o Antônio Debones, diretor, né? Foi É no Topo da Goiaba, com Marcelo Escorel, a minha querida, olha, o velho, né? Que é a Ângela Rabelo. Eram músicas feitas na MPB para casal. Só música de casal. Né? Cara, era muito bom. Era eu, Tim e Bolão. Aliás, foi um trio que... Oscar Bolão, né? Eu e Bolão brigamos ao longo de 30 anos. Era muito engraçado. E Bolão, cara, aí tocando de chicotinho de salto alto. Então, a gente... Ali, esse núcleo, né? O Tim é um cara muito agregador, né? Ele tem aquele... Então, tem uma turma né, o Ronaldo Diamante faz, né, assim, o Omar Cavalheiro, os baixistas, né? Então a gente fez muita coisa diferente, sabe? Enfim, vai ter entrega do prêmio, não sei o que das contas. Bora! E aí o Bolão, cara, a gente riu muito junto. Brigamos. O Bolão às vezes era mal-humorado. Chegava no teatro, o Bolão, ele chegava cedo, passava o som sozinho, falando, Bolão, não adianta passar o som sozinho. Eu, velho, chato, né? Eu assim, rigoroso. Não adianta. Aí, não, já passei meu som. Aí ele estava na poltrona lá e já estava, sei lá, e não passava o som com a gente. Menina pra quê? Teve espetáculo, aí começava o espetáculo, o Bolão, você retorna. Claro, passou o som sozinho. Porque teatro, às vezes, né, na quinta-feira, você está montando, então tem que checar. Na sexta-feira está montado. Mas na quinta-feira, se o cabo está. Enfim. Mas o Bola, a gente. Engraçado. E o Bolão é um cara que a gente chorou muito de rir, sabe? O Bolão, tadinho. Ele dizia, genialmente, que a única doença que ele não tinha era a hipocondria. O Bolão era... Não, a única doença que eu não tenho é hipocondria. O Bolão é aquele cara que fala, não, eu estou com 2 dentes já. Muito bem. E ele tinha assim, medo de elevador. O Bolão, ele tinha umas coisas... Aí fomos fazer Chicotinho em Salto Alto, ou aquele Maxud em São Paulo. Não, era um Crown Plaza. Aí, claro que Deus tem humor. Botou a gente no 21º andar, 22º andar. E o Bolão, elevador, já não gostava. Cara, era o Luiz Antônio Gomes, pianista, legal, engraçado, Flavinho Medeiros, guitarra. A gente entrava no elevador, deixava o elevador subir um pouquinho, aí estava o Bolão. Aí tinha um personagem que era o Futsuyo. Cara, o Bolão, era uma idiotice, mas o Bolão se contorcia de rir. Eu fazia o Vitinho para ele. Bolão, Futsuyo. Cara, era uma bobagem. Esse tipo de coisa, assim, sabe? Que você... E que eu acho que a música, além da coisa da música, de você se irmanar na música, a coisa do companheirismo na profissão de músico é muito legal, né? Você, assim, eu acho bonito, assim, eu me lembro de um show que eu fui, que era o João Donato, o Robertinho Silva e o Luiz Alves. Legal. Mas a integração dele era uma coisa de uma plenitude. Ninguém queria passar em cima de ninguém. E isso é uma três, banda. assim, Isso é um trio, né? E depois a gente fazia com o Ricardo Pontes também, mas Donato, Robertinho, Luiz Alves, formação de quadrilha clássica, né? Assim, pô, maravilhoso, trio, né? Essa coisa de que tem um amor ali, né? Então você vai para o palco, é maravilhoso, né? Porque você, acima de tudo, você vibra.
né? Você está vibrando, né? Música é vibração, né? Então, quando você sobe no palco com pessoas que você tem muita... Você tem amizade, você tem cumplicidade, telepatias, né? É muito legal, né? Enfim, mas o... Então, essa coisa E que eu o estava que você falando, né, do trouxe para nos Adriano... mostrar? O que você trouxe? Você Eu tenho um monte de separou coisa. Não, aí, olha só, coisas. eu falei Vamos dos discos, né? lá. Os long plays que saíram, assim, Farofa Blues, tem que ver a Voz da Luz. Aí depois tem o Dum Dum, Tchoin, Olhar Submarino. Esses são os oficiais, né? Aí, Passa tão bom, que a pessoa nem vê. é rápido. É da velocidade que eu falo. Né? Ó, tem o Lulu, tem o Olhar Submarino. Vamos lá, então, eu agora... Ei, Dani, eu tenho a teoria. Sabe por que rico fala devagar? Porque o dinheiro está rendendo. Pela velocidade que eu estou falando, você pode ver como anda a minha conta bancária, né? Porque rico ele fala assim, você que é feliz, faz o que gosta. Né? Aquela história, o músico toca 4 horas da manhã, desmontando bateria para voltar no táxi, aí chega o rico, né? Ali do Country Club. Com aquele baixão, daquele tamanho, para caber aonde? Mas que inveja, que inveja. Você que é feliz, faz o que gosta. Só que ele fala isso com metade dessa velocidade. Ele fala, o dinheiro está rendendo. Músico não, músico fala rápido, né? Ó, Leandro Corim aqui, esse é um craque. Entrou agora aqui, Leandro Corim, craque, músico, cantor argentino, toca tudo. Tivemos um trio, que era Los Dos Druidas. Maravilhoso. Mas não foi. Então, Farofa Blues. Isso! Que é quarteto. Tchoin, aí tem, abre, tudo. Uau, tudo. É bom que aqui dá para ver bem, né? Olha, essa é a hora. E aí, esse que o Olhar Submarino, que é este aqui, tchoin, com os desenhos. E já que estamos falando em desenho, uma coisa que eu tenho. Eu estou adorando, fala um pouquinho, né? você desenha, então, né? Você é um grande desenhista. Ó, eu tenho feito agora. Eu faço um desenho, assim, vou mostrar aqui originais. Tá vendo? O cara é idiota, né? O cara mostrando fora. Muito bom. Peraí, calma. Tá vendo? Aí o que eu faço? Eu amplio. Aí vai. Aqui, ó. Maravilhoso. Aí vamos lá. Maravilha. Põe a trilha sonora, né? Tem um monte. Não, então bate para acompanhando. Mas esse som de baixo tá ruim pra caramba. Né? Esse som de baixo tá ruim. Na mixagem a gente melhora. Muito bem. Aí, uma coisa curiosa que está acontecendo é que as pessoas agora têm me chamado para fazer capa. Eu estou adorando, né? Amigos, pessoal da música, né? Enfim, olha só. Aí, Cecília Stancioni, cantora argentina sensacional. Fui casada com o Mário Sérgio, meu amigo, quem eu toquei bastante. Ela é argentina e ela lançou esse livro em Buenos Aires e me chamou para ilustrar. Então, foi assim muito legal porque me obrigou, né? Aquela coisa da responsa, né? Tipo, olha, e eu adorei fazer. Aí o Alfredo Galhões tocava teclado com o Zeca Pagodinho, que está morando em Portugal. Eu só lanço livros. Eu tenho uma carreira internacional de ilustrador. Eu não gosto do mercado brasileiro. Lancei um em Portugal, lancei outro na Argentina. Enfim, aqui no Brasil, em termos de capa de livro, acho que eu sou inédito. E aí, agora, vou aproveitar que eu estou com essa bagunça aqui. Você sabe que a gente tem uma época da vida que a gente compra aqui um livro de trabalho, pandemia, frutos da pandemia, todo caprichado, tem ilustrações também, esse também. Bom, que é projeto de livro. Mas olha só, é engraçado, porque agora eu estou numa onda de desenhar. Tenho vendido os prints e tal. E eu estou comprando, como a gente comprava disco, eu estou comprando livro, né? Livro tem uma coisa que é legal, que você tem isenção. Então, os preços não são absurdos em termos de você compra livro de arte na Amazon, não é $55 mil, é $54 mil, mas enfim. Não, mas é porque quando tem isenção, você... aí, ó, Gustavo Doré, que é o craque da camisa 10 das ilustrações. Aí você fica aí, acha o máximo. Entende? Assim como você ouvia, do Quento, maravilhoso. Eu já comprei na estante virtual
Príncipe Valente no mar interior. Eu falei, isso é minha cara. Príncipe Valente no mar interior, porque eu tinha uma lembrança de Príncipe Valente, porque são os clássicos, né? Al Foster. Aí eu ganhei esse livro do Tintin, um tempo atrás, também. Eu tinha aquela coleção grande, mas aí depois se perde na vida e tal. E alguém me deu isso aqui. Semana passada chegou William Blake, que é um cara. William Blake, maravilhoso. Poeta, e que é um ilustrador, um artista plástico maravilhoso, né? Aí, esse aqui é o Márcio Sendak. Onde está? Esse livro ganhou 1000 prêmios e tal. E aí eu falei, deixa eu conhecer, né? Uma coisa é você conhecer na internet, tal, outra coisa. Aí, cara, essas coisas que eu falo assim, sabe quando fala assim, não, que é bom demais, porque é a coisa da síntese, a coisa quando o cara tem aquela coisa da síntese, né? Da obra que não tem nada a mais, que é a obra-prima, né? O cara faz tum, tum. Esse livro, para todas as idades, né? É um livro que tem muita imagem e texto, imagem e ilustrações do Sendak. Mas é maravilhoso. Aí, Robert Crumb, né? Tem que básico, Crumb, que é um também fundamental assim, E agora, chegou essa semana. Então, essa história, assim, esses caras, são meus discos, atualmente são esses caras. Chegou o Moebius, né? Porque estou te falando, aqueles caras que a gente conhece, tal, mas quando você tem um livro, que você abre e olha de novo, é muito legal, né? Então, essa parte, assim, e é engraçado, porque, claro que o Instagram, o responsável por eu estar no Instagram foi o Abreu, lá de João Penca, porque ele desenhava e falou, você tem que ter um Instagram. Eu entrei no Instagram, no começo fazia assim, abre aspas, tudo errado, porque eu não sabia, postava sei lá, não sei quantas coisas no mesmo dia, coisas que não tinha muita mala, não sabia que você podia fazer os recortes, né? Não manjava muito isso. Depois você vai aprendendo, né? Tem outro aqui que é separado também, que é o Alice no País das Maravilhas. Quem é o ilustrador? Eles querem. Aí, olha só, marcadores de livros, não sei se dá para ver. Eu tenho 6.427 marcadores de livros. Assim, eu odeio desperdício. Eu desenho qualquer papel de remédio. E aqui são os baixistinhos, por acaso. Não sei se vai dar para ver. Tá vendo? Você pega e vai... Então, que estava aqui marcando alguma página ali que já foi. Né? Mas, enfim. Você faz igual? Pega o papel... Isso aqui é algum papel que recortou, que sobrou. Aí você faz então, batezinha aqui, são 1, 2, 3, 4, 5 baixistas, tá vendo? E aí vira marcador de livro. Aí, mas enfim. Então, essa coisa que eu estava te falando das ilustrações, dos ilustradores, no Instagram eu conheci trabalhos que eu jamais conheceria, porque tem milhões, você imagina, no Instagram, no mundo inteiro. Então, tem gente maravilhosa no mundo inteiro. Para você. Opa! Dodo, qual a sua inspiração para os desenhos? Como é o mercado das HQs na sua infância e adolescência? Então, como que era o mercado? Não era assim, revistinha. Assim, né? Eu tinha um gosto extremamente idiosincrático, né? Eu não tinha assim, todo mundo, Pato Donald, Zé Carioca, elas revistinhas, né? Não tinha muito, né? Naquela minha geração, a gente tinha assim uma coisa legal, engraçado, né? Porque são as lembranças. Álbum de figurinhas era uma coisa que na época, né? Quem foi criança na década de 60, criança, né? A gente tinha aquele modo dos álbuns, que era uma coisa mágica também, porque as imagens, você grava, né? Aquilo entra, né? Você está com tudo molinho ainda, né? Então, e você projeta um afeto naquela figura e tal. Mas assim, eu não tinha, assim, não era o Kaique, mais uma vez, meu irmão Kaique, que teve um papel super importante na música, mas não é super importante, teve um papel mais do que super importante na música. O Kaique também, nessa parte de artes plásticas, o Kaique foi um irmão maravilhoso, essa coisa assim, como formador de irmão mais moço, tirou 10 com louvor, formou-se em primeiro lugar. Mas, enfim, porque ele tinha muito livro, minha mãe tinha livro de arte, assim, e o Kaique tinha também. O Kaique fez desenho industrial. E então, eu estava hoje comentando isso, que
Ele tinha uns livros do Escher. Aliás, Escher que também comprei agora há pouco tempo. Eu me lembro que fiquei muito impactado, porque a gente tinha acesso, eu, sei lá, 14 anos, 15 anos, 13 anos, aí comprava, chegava, né? E é um mundo. E se você é um cara introspectivo, aquilo é você viaja naquilo, né? Enfim, então essa parte de artes plásticas na verdade, eu acho que a minha grande influência foram os livros do Kaique, as coisas do Kaique, sabe? Aí o Kaique tinha uma coisa também importante, que volta ao começo do nosso papo há 6 horas atrás, né? É o seguinte, né, que o cara falou... Você lembra que eu falei negócio de educação musical, que a atitude, você às vezes com um aluno, além do dedo 2, do sustenido 11, né? Além da técnica e da coisa formal, você passa, querendo ou não, a atitude. O Kaique dá um exemplo aqui de uma coisa muito legal, que as coisas marcam você. Uma época, tem aquela história, eu estava no colégio, o Kaique já estava na PUC, mas ele acordava um pouquinho depois de mim. Então eu acordava mais cedo e nós dividimos o mesmo despertador. Ele chegava mais tarde que eu e ele deixava uns bilhetinhos, tipo aquela... Ele inventava uma linguagem para dizer a que hora eu tinha que botar o despertador. Então, ele se obrigava... Cara, acho que eu guardei isso também. Essas coisas vai perdendo em mudança. Mas ele tinha uns bilhetes, assim, mas ele inventava umas linguagens, mas sempre com a indicação do horário. Assim, com alguma maneira que era quase que um desafio dele. E esse tipo de atitude, que é a atitude criativa, sabe? Engraçado como essas coisas, querendo ou não, te marcam, né? Porque eu acordava, tinha um bilhete do Kaique, tinha um bilhete assim. Aí ele fazia umas sinais, assim. Ele inventava. Uma vez ele fez com goiva, né? Que fazia estilogravura, com papel. Então, todo dia de manhã tinha lá um negócio do Kaique para dizer a que hora eu tinha que botar o despertador. E sempre muito criativo. E você vê, né? Nessa coisa da música, você pega um pré-adolescente, um garoto assim, como eu te falei, alguns vão ser músicos, porque tem muita musicalidade, tem vocação para aquilo, tem necessidade daquilo. Outros não vão ser músicos, mas eles podem aproveitar aquele momento que eles estão baixo, né, para desenvolver uma coisa muito criativa, lúdica, feliz, uma relação feliz com a música, né? Aí tinha um aluno, Jamil, a gente teve muitos alunos, né, ao longo da vida e cada um tem seu lugar, né, no coração do tio dono. Mas o Jamil, nós tínhamos na história de inventar bandas assim, de rock. Então, era uma coisa da aula, da dinâmica da aula. Banda neozelandesa, né, aquela banda Fankers, né, que aquele baixista Bela Flowers, aquele batera. A gente inventava as histórias e fazia as músicas. Cara, é engraçado, quem foi meu aluno sabe essa história. Vou dar um exemplo de reggae. Aí eu pego o violão, não sei o quê. Não, e sempre as letras são Splendor Rainbow Tonight. Vai inventando a letra, né? Splendor Rain Tonight, oh baby. Assim, as letras não variavam muito, mas as músicas variavam. E nessa brincadeira, por exemplo, o Jamil, ele foi fazer outras coisas da vida, mas até hoje nos troca mensagem, a gente fala das bandas, né? Pô, aquele, né, o batera da banda neozelandesa que morreu agora. Tudo brincadeira, tudo. Mas assim, você desenvolve. Então, o Bruno Repsol, baxistaço, Bruno, botafoguense, pô. Depois vamos ter que ter uma live falando sobre o Bruno Lage, que é uma questão que está rolando agora. Eu tô grilado, volta a caçapa, mas enfim, o botafoguense aqui. Mas, enfim, essa história que está falando da atitude, né? É importante você ter um adulto que valida a brincadeira, a invenção, né? Porque é um adulto, você tem um suposto saber essa lugar de professor, e você autoriza, você valoriza, você valida a invenção, sabe, a diversão com música, você utilizar a música a seu favor, e que a música tem essa história que você treina para reproduzir, né? Você vai tocar igual, você vai tirar aquela papo, né? E às vezes se esquece um pouco da expressão. Tem que saber. Tem que saber, ó, sol sustenido não é lá bemol. Não vem falar de lá bemol quando é sol sustenido. Ou seja, tem um saber estruturado e tal, mas você tem uma atitude. Né? É que eu falo, tônica não é fundamental. Fundamental é uma coisa, tônica é outra. Né? Eu falo, ó, não tem isso lá, você fala tônica. Aqui é fundamental, a tônica é outra. Ou seja, tem coisas que o professor tem que ser meio chato, no sentido assim de...
porque ele está num lugar, ele não pode falar qualquer coisa. Tá? Tem que falar, que eu brinco, aqui é um espaço didático. Mas nessa parte da brincadeira, da atitude criativa, eu acho que às vezes é o que você mais leva de um professor. Sabe? Você aprende surtindo 11, mas você aprende... Como é que você aprende? Eu acho que a relação ela transmite muito mais coisa do que só a parte objetiva, né, da música, só a parte, né, do colcheia, não sei o quê. Não, você tem o professor tem um papel, às vezes, de educador, né? E tem os alunos mais velhos também, né? Os que vêm para conversar, que vêm para... Também é muito bom, e está tudo certo, né? Acho que, às vezes, a gente quer puxar o aluno para aula, não sei o quê, né? Aí ele fala, não, isso aqui é o oásis da vida dele. Ele vem aqui para ter paz, para falar de música, para tocar um pouco, né? Para tocar muito, né? Dani, eu agora vou dar... Então, você tem 30 segundos para falar. Fala. Eu agora nós estamos chegando no finalzinho, eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é também usual. O que é a música para a sua vida? Pode responder com palavra sua, com citação, pedaço de música, com o que você quiser. Eu acho, assim, que a música tem uma coisa de conexão com grande fluxo. Acho que a música ela te traz muito quando você conecta com a música. E agora até falo mais devagar, né? Eu falei para acabei em uma hora, né? Enfim, mas acho que a música ela tem um negócio que a gente às vezes se esquece, mas que a meditação nos lembra, né? Que é o silêncio, né? Não é? Quer dizer, o silêncio, o espaço. O cara falou durante 2 horas sem parar e agora vai falar em silêncio. Peraí, né? Não, tô brincando, mas assim, eu acho que a música, que é o contrário do que eu fiz aqui, que foi falar rápido e tal, ela te conecta. É um estar aqui, aqui agora, é uma espécie de meditação, está vivo, está presente, né? A boa música, a música quando ela acontece. E aí, quando eu falo boa música, eu não estou falando de gênero, porque isso pode acontecer no forró, no rock, na música do dito, e pode não acontecer. Né? Como eu brinco que jazz pode ser a melhor ou a pior música do mundo. Né? Pode ser a melhor música do mundo, pode ser a pior. Então, não é? Às vezes jazz é chato para burro, às vezes é maravilhoso. É isso, né? Mas eu acho que a música, para mim, ela tem a imagem que eu faço é você se conectando a um rio, a um fluxo, sabe? Contínuo. Você entra em contato com aquilo. Sabe? E aí a gente meio que se irmana na música, né? Porque você vai cantar, eu vou tocar contigo. Nós, na verdade, eu estou tocando para você energeticamente, mas a gente, na verdade, está tocando no fluxo. Né? É uma coisa completamente diferente assim, da coisa egóica, que é uma armadilha. Né? A coisa egóica na música é um perigo. Né? A gente é muito... Porque você, de alguma maneira, você é um personagem. Né? Você, quando está ali... você é o fulaninho de tal, o Coronel Flanders. O Coronel Flanders. Tá, mas eu acho que quando você está na sintonia da música, você está despido, você está entregue, né? E está fluindo, e está confluindo, né? Porque a gente vai junto. A minha tia Kaki, Maria do Carmo, irmã da minha mãe, quando a gente era pequena, ela dizia: amar é quando os dois olham na mesma direção. Não é? Aquelas coisas, né? Que quando a gente é criança, a gente ouve, né? Não é olhar um para cada outro, mas os dois. E a música é um pouco isso. Vocês olham, essa coisa que eu falei da Wanda, né? Que a gente tinha eu, Joãozinho, Adriano e Vandinha, que rolava. Tinha shows maravilhosos, assim, e rolava jazz, no verdadeiro sentido, né? Porque a gente tinha esse amor, esse amor pelo som que a gente fazia. Acho que o amor que a gente tinha entre a gente, mas fundamentalmente a gente adorava fazer aquele som. Então, é como se ninguém precisava olhar para ninguém. Não tinha cabeçada, era só na telepatia. Isso é maravilhoso. Isso, para mim, é o paraíso da música. Outro cara também que acho que falei para você entrevistar, porque ele agora, amanhã vai ser o primeiro dia dos pais dele, Gabriel Guesch. Músico maravilhoso. Aliás, o Adriano até falei. Passa para mim o contato. O Adriano também lançou agora o disco no Rubim. Vale a pena. O Adriano é um cara inteligente. O Adriano tinha uma coisa, a gente falando aqui as coisas, as peculiaridades, né? O Adriano nunca tem muita inteligência emocional. Então, a gente, ao longo dos albums musicais, o Adriano é um cara que sabe falar de dinheiro, sabe? Ele sabe conversar. Eu não sei, eu sou ansioso, não sei. O Adriano sabe. E toda vez que ele fala meio assim, né?
Mas quando tinha o assunto de dinheiro, ele baixava o tostão. Não, mas aí... Ah, não, você vai pagar ensaio? Não vai pagar, não. Isso aí... Então, Adriano é um cara sério, ponderado. Mas o Gabriel Guest é um músico maravilhoso. É um cara bacana. Acabou de ser pai agora, Estou sempre recebendo sugestões e contatos para eu fazer. Não, o Gabriel tem que entrevistar. Ele é um cara muito inteiro, né? Assim, ele fala do coração, sabe? Ele toca assim também. Tocar com o Gabriel tem uma entrega emocional, sabe? Ele está dentro, é muito legal, muito legal. Então, você perguntou o que é a música. Para mim, esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, você vai tocar com o Gabriel, que é um cara que não tem medo de silêncio, né? Vai tocar, tem espaço, ele te ouve, tem uma conversa. Isso, para mim, é o paraíso da música, sabe? Tocar, aquela sensação de tocar junto. Né? Agora, você sabe que eu estou fazendo o triozinho com o nosso amigo Leandro Ramalho e com o Bruno Guedes. E que, cara, é muito legal. Agradecer a Monique Aragão, o depoimento. A Monique também é outra, essa turma do TIM, minha amiga, 300 mil anos. Agora fiz a capa do Notívago. O cara não sabe, o CD dela. Monique também é muito querida. É outra amiga também, que a gente trabalhou junto. Mas aquela pessoa que é amiga pessoal. Bacana. Dani, poxa, eu falei para falei muito rápido. A gente agora bota na velocidade na metade. Eu quero agradecer também e avisar para o pessoal que todo esse acervo ajudar a divulgar, porque tem a Laide Costa, tem a Olga Martins, tem Joyce, tem Roberto Menescal, tem Antônio Adolfo, Leila Pinheiro, Fernandinha Takai, muita gente legal. Então, assim, o meu canal, do Daniela Aragão, meu canal, se inscreva. E outra coisa. E agora vai estar você também. Ótimo. E aqui falar que responder meu amigo Rodrigo do The Rockers, banda punk da Bahia, que emociona mais atualmente. Botafogo, a música. Olha só, no momento, Botafogo me deixa tenso, porque eu estou grilado com esse treinador novo. Mas é isso aí. Mas é isso, Dani, eu te agradeço. Vou passar o contato do Gabriel e muita gente, porque é um espaço bom, as pessoas geralmente falam mais devagar do que eu. Isso. Foi duro. Muito obrigada. O pessoal não sabe, a gente ficou aqui para conectar, foi um problema. Pô, mas deu certo, não é isso? Dani, deu certo. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. Como é que faz agora aqui? Tchau.